Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E Ele considera todas as suas veredas, todo o nosso caminho, todo o nosso caminhar, estão debaixo dos olhos do Senhor. Ele controla. E o que mais alegra o meu coração é saber que o nosso Deus vai sempre se apresentar a nós como um Deus supremo, como um Deus poderoso, como um Deus que tem um controle poderoso sobre as nossas vidas. Amém? Ele sempre vai nos dar uma opção de decisão, de seguir a Ele ou não segui-lo, caminhar com Ele ou não caminhar com Ele. Mas o desejo dEle é que nós venhamos caminhar com Ele. Amém? E o caminho, e esse caminho que nós devemos entender que seja, é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Porque a palavra dele diz que Ele é o nosso caminho, Ele é o caminho, Ele é a nossa direção, Ele é o caminho que nos conduz. Amém? Como você tem olhado esse caminho? Como você tem visto esse caminho? Olha, por Ele ser um Deus que tem tanta paciência em nos conduzir, por nos fazer enxergar o caminho que devemos percorrer, situações que vamos enfrentar e como vamos enfrentar, é por isso que Ele diz que o caminho do homem estão perante os olhos do nosso Deus. Amém? Você está entendendo? Eu queria que você estivesse aqui comigo neste momento, entendendo que você tem um caminho pela frente, e esse caminho você não tem como desviar dele. Você vai ter que seguir, você vai ter que prosseguir este caminho. Ele é um Deus que tem muita paciência conosco, de dizer: o vosso caminho está debaixo dos meus olhos, então endireitai os vossos caminhos, endireitai os vossos caminhos. Ele é o Deus que vai dizer: olha, é esse caminho aqui que você tem que percorrer. Olha o que nos diz lá em Isaías 30. Em Isaías 30. Por isso eu quero desafiar você a analisar bem como que você tem visto os seus caminhos. Como você tem olhado os caminhos que te esperam pela frente. Mas que caminhos são esses? Caminhos que eu devo seguir para viver. Caminhos que eu devo prosseguir para viver. Amém? E esses caminhos, olha o que diz aqui. Isaías 30, 21 fala assim: quando te desviares para a direita, e quando desviares para a esquerda, os teus ouvidos, olha que lindo, olha que maravilhoso, gente, é fantástico isso. Ele diz: os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Olha o cuidado, olha o zelo que ele tem. Olha o zelo que ele tem. A nossa vida é uma vida reta, nós temos que andar em retidão com ele. E ele tem a preocupação, se você desvia para a direita ou para a esquerda, ele tem a preocupação de te colocar no prumo, ele tem a preocupação de falar os teus ouvidos, porque aquele que caminha com ele, aquele que tem ele como seu verdadeiro caminho, conhece a voz daquele que conduz. Conhece a voz de quem conduz o caminho. Hoje ninguém anda mais em lugar nenhum. Para se chegar em algum endereço tem que ter o tal do Waze. A 200 metros você vai virar à esquerda. E ali vai conduzindo, a pessoa fica ali ligadinho naquele Waze, ouvindo. Ele conduziu o caminho. Eu quero te dizer, a voz do nosso Deus não tem erro, porque esse Waze ainda erra.
ainda faz você ir por caminhos errantes, mas a voz de Deus não deixa a gente errar. A voz de Deus não deixa. Ela vai ter sempre cuidado, porque aqui em Provérbios diz assim, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. O caminho do homem está perante os olhos do Senhor. Por isso ele diz, olha, quando você for para a sua direita, quando você for para a sua esquerda, eu te direi, eu falarei o teu ouvido. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com você. Eu zelo pelos teus passos. Eu zelo pela tua vida. Eu tenho uma promessa. Eu não vou fazer com que você caia, ande no escuro, sabendo que eu sou a luz do teu caminho. Ele vai dizer, este é o caminho, andai por ele. E muitas vezes, nós não queremos ouvir isso da parte de Deus. Porque vivemos uma vida olhando para nós mesmos, olhando para nós, decidindo tudo, falando tudo. Vem uma decisão, eu nem pergunto para Deus se posso ou se não posso, se eu devo fazer ou se eu não devo fazer, se eu devo ir ou não devo ir. Não, eu vou tomando essa decisão, eu vou tendo um controle, e esse controle de achar que o meu caminho vai ser direcionado por mim, me diga, aonde eu vou chegar? Aonde eu chegarei? Sabe por quê? Porque a nossa mente, ela tem limite. A nossa força tem limite, o nosso físico tem limite. O único que não tem limite é a voz do Todo-Poderoso, é o Deus da verdade, que vai nos conduzir por um caminho. E é por isso, queridos, que muitas vezes nós olhamos para os nossos caminhos com tristeza. Nós olhamos para os nossos caminhos com muito pesar. Olhamos para o que nos espera com uma desesperança terrível pela frente. Quantos dizem o que será da nossa vida amanhã? Ontem eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa dizia assim, é uma vida que é só uma vida de tribulação. Eu não conheço uma outra vida que não seja uma vida tão desgastante dessa forma. Eu pude dizer para ele, é uma pena. Porque andar com Deus, por mais que seja difícil, andar nos caminhos com Ele, andar no caminho que é Ele, por mais que seja difícil, penoso, mas eu quero dizer para você, é recompensador. É recompensador, é recompensador. Por mais que esteja difícil, mas é recompensador. Mas quando eu começo a andar nesses caminhos, olhando por mim mesmo, enxergando eu mesmo, a direção que eu dou, eu vou encontrar tristeza, desespero, eu não vou encontrar esperança, eu não vou encontrar alegria. Aí é onde eu vou, para aquele versículo que fala assim, se o meu corpo, se os meus olhos estão bons, o meu corpo será bom. Se eu tenho uma visão do que é bom, eu vou conseguir viver o que é bom. Porque se eu não consigo ver no caminho algo de bom, é porque dentro de mim não tem nada de bom. Dentro de mim não vai ter nada de bom. Diz aqui em Mateus 6, são os olhos lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que haja em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Que grandes trevas serão. Esse caminho tem que ser direcionado
por Deus. Esse caminho tem que ser direcionado por Deus. Lá em Provérbios 16:2, assim, olha, 16:2 diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Olha, mas olha que lindo. Mas o Senhor pesa o espírito. Ou seja, pesou, segurou aqui. Eu posso até imaginar que aquele caminho é bom, mas Deus é quem vai decidir se eu vou por ele ou não vou por ele. Se eu entrego isso a ele, eu quero dizer para mim e para você, que a nossa vida será menos sofrida. A nossa vida será menos sofrida. E às vezes nós sofremos tanto, porque nós tentamos lutar com uma força que não nos compete. Com uma força que não nos compete. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Você entende que a palavra final tem que ser de Deus? A palavra final tem que ser de Deus. Aos seus olhos o seu caminho é bom, mas quem vai pesar o seu espírito, quem vai tomar essa decisão por você não é você, é Ele. É Deus. Eu acho que vai ser maravilhoso. Eu tenho que ir porque vai ser maravilhoso. Você já voltou atrás e perguntou se você podia ir? Se você podia fazer? Se você podia casar? Se você podia namorar? Se você podia comprar? Eu não posso olhar. Eu não posso olhar para mim. Eu não posso tomar esta decisão. E uma das coisas que me faz andar olhando por mim mesmo é a ansiedade. A ansiedade nos faz fazer coisas que nós não deveríamos fazer. Tomar atitudes que não deveríamos tomar. Nós precisamos entender isso sempre. Quantas vezes nós já queremos decidir, mas nós temos que buscar em Deus a paciência. Nós temos que buscar em Deus a paciência e entender que caminho, ele nos remete a uma vida de futuro. Amém? Caminho nos remete a uma vida de futuro. Então eu não posso destruir aqui, agora, o meu futuro. Porque caminho me remete a um prosseguir, a um caminhar. E se esse caminho é direcionado por Deus, nós temos a certeza e a convicção que nós estaremos em um caminho seguro. Além de seguro, estaremos num caminho limpo. Estaremos num caminho limpo. Por quê? Porque Ele é a nossa luz. Ele é o nosso caminho. Por que hoje estamos falando disso? Porque nós precisamos entender, queridos. Nós precisamos entender que situações vão nos cercar. Nós viveremos uma pressão terrível. Daqui a um tempo, nós vamos ter que tomar decisão. Qual o caminho que eu vou seguir? Quem eu vou ouvir? Quem eu vou obedecer? Qual é a voz que eu vou ouvir? Porque se existe o caminho verdadeiro é porque tem um caminho falso. E esse caminho verdadeiro eu só vou conseguir andar se eu ouvir a voz daquele que está me dizendo: o caminho é este, andai por ele. Se eu me relaciono com ele, eu vou saber que o mestre está me indicando o caminho correto. Por mais que eu coma o pão da agonia, a lágrima do desespero, por mais que eu venha comer, por mais que eu venha beber, lágrimas de angústia, água de angústia, mas eu tenho que saber que o mestre não vai me desprezar. Aquilo será algo passageiro na minha vida.
Amém? Vamos olhar para os nossos caminhos com esperança, gente. Vamos olhar para os nossos caminhos com esperança. Gente, esperança é vida. Esperança é vida. E esperar é viver. Só espera, queridos, quem tem esperança. E só quem tem esperança é quem está vivo. Só quem tem esperança é quem está vivo. Então eu tenho que voltar e dizer: Senhor, eu tenho que prosseguir. Eu tenho que andar. Me ensina a andar nos caminhos retos. Eu quero entregar a Ti, Senhor. Quero entregar a Ti o meu coração. Quero entregar a Ti as minhas preocupações. Eu preciso, Senhor, ter sabedoria no Senhor para caminhar neste caminho qual o Senhor me colocou. Muitas vezes você acha que você escolhe uma vida de sacerdote. Você pode desejar, mas a escolha não é nossa. Ontem eu pude dizer para uma pessoa, eu dizia assim: eu sempre desejei, eu não vou estar aqui me gabando, eu sempre desejei, eu sempre quis, eu sempre sonhei. Mas a decisão não foi minha. Porque Cristo pesou o meu espírito. Ele decidiu por mim. Ele decidiu por minha vida. Agora eu estou neste caminho. O que eu tenho que fazer? Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Me ensina a andar pelo caminho reto. Pelo caminho que o Senhor diz que eu tenho que andar. Amém? Caminho também nos remete a uma vida de força, a uma vida de expectativas. Quem não tem expectativa não consegue andar nesses caminhos. Não vai conseguir andar. Porque essa expectativa gera em nós uma motivação. Por isso você não vê, olha, tem aqui um impedimento, é tão tal que o próprio Deus, Ele limpa o nosso caminho. Ele tira o nosso caminho, para que nós não venhamos tropeçar em nenhuma pedra. Para que possamos andar pelo caminho reto, pelo caminho que Ele diz que nós temos que andar. Qual é o caminho? Olha, você tem que falar do meu amor para as pessoas. Você tem que testemunhar do que eu tenho feito na sua vida. Sabe, muitas vezes a gente não consegue ver o que Deus faz. É muito maior o que Ele não ainda provou. Eu fico me segurando naquilo que eu ainda não conquistei, naquilo que eu ainda não tenho. E o que eu já tive, o que eu tenho, isso não é valoroso para a minha vida. Aí eu começo a olhar para a vida do outro. Ele é quem tem. Ele é que é feliz. Ele é quem ganha bem. Ele é quem viaja. Ele é quem sai de férias. Eu não consigo ver o que eu já conquistei. A palavra de Deus diz que nós temos que andar de acordo com aquilo que nós já conquistamos. E cada dia que conseguimos vencer é uma conquista que temos que prosseguir. É um dia que conseguimos alcançar e esse dia nós vamos vencê-lo. Amém? Eu não sei se você está conseguindo entender. E uma das coisas que nós precisamos ter bem forte no nosso coração é a paciência. Se nós não tivermos a paciência de enfrentar o caminho futuro, o caminho com expectativa, um caminho com esperança, é o que ele disse para Jeremias. Jeremias estava numa situação muito difícil. Estava falando o tempo todo
pregando o evangelho, mas um povo de coração duro, um povo de coração corrupto. E ele chega diante de Deus e desabafa para Deus. Deus, eu estou falando e o povo não está ouvindo. Eu estou falando e eles não estão ouvindo. E aonde Deus fala para nós? Lá em Jeremias 12, 5. Jeremias 12, 5. Valorizamos, queridos. Venhamos valorizar o nosso caminho. E o caminho é esse que Deus diz. Este é o caminho, andai por ele. Ele diz assim, em Jeremias 12, 5. Se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se você está achando ruim esse caminho que eu estou te dando a direção, se você está achando ruim ouvir a minha voz, o que vai ser da sua vida amanhã? Se está ruim hoje, como que você vai conseguir ter uma visão de um dia melhor, de um amanhã melhor? Se hoje eu não consigo viver, está pouco, agradeça a Deus pelo pouco, porque o pouco com Deus é muito. Deus é o único que multiplica o pouco. Deus é o único que faz existir aquilo que não existe. Deus é o único que faz acontecer o impossível na vida dos seus filhos. E mesmo assim a gente ainda escorrega. Mesmo assim a gente ainda tropeça. Ele é o único que pode fazer isso. Ele é o único que levanta do monturo necessitado e faz sentar ao lado dos reis, dos príncipes. E quando olharem para você, quando olhar para você, vai dizer: mas você está aí sim. Eu estou aqui porque eu ouvi a voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. E eu andei por ele, eu fui obediente, eu fui fiel, eu me sujeitei, eu ouvi a voz da minha liderança, eu congreguei, eu ofertei, eu dizimei, eu tenho procurado ser fiel. Por isso, meus queridos, não deixe a ansiedade tirar do seu coração a visão do caminho. Esse caminho vai te levar a algum lugar. Este caminho vai te levar ao pódio. Este caminho vai te levar à bandeira da vitória. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Gente, se você não agradece o que tem, como que você vai ter mais? Se aquilo que tu tens, tu não dá graças, você não agradece a Deus. Agradece, a multiplicação vem. 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 Ele ainda diz assim: se na terra de paz não se sente seguro. Essa terra de paz é a voz do nosso Deus, é a presença do nosso Deus, é o nosso próprio Deus. Se na terra de paz você não sente seguro, o que é que tu vais fazer lá na floresta do Jordão, onde segurança nenhuma você vai ter para ser devorado? Na terra de paz, sinta-se seguro. Sinta-se seguro na terra de paz. A terra de paz é o caminho que Ele te manda andar. A terra de paz é o caminho que Ele te mostra. Mesmo, embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão
o mestre, os olhos do mestre vai te ver, ele vai te conduzir, por mais que você esteja passando por algum momento de aflição, de necessidade, de angústia, mas os teus caminhos estão debaixo dos olhos do Senhor, como ele disse aqui, porque o caminho do homem estão perante os olhos do Senhor. Nada passa sem que ele veja. Nada passa sem que ele veja. Tudo Deus vê. Ele vê desde o pequeno ao grande. Ele vê. E uma coisa é certa: este é o caminho. Andai por ele. Fique de pé, igreja.